Fala pessoal, Lucas aqui na área, né? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Para mais uma semana do nosso conteúdo EAD, né? Nesse período de quarentena, nesse período de pandemia do Covid-19, né? Espero que todos vocês estejam bem, espero que os familiares de vocês também estejam bem, né? Que vocês estejam se cuidando, fiquem em casa se possível e se necessário, tiver que ir à rua, saiam de máscara para se proteger, né, para o quanto antes a gente, né, poder se rever presencialmente na nossa sala de aula, né, para a gente se livrar, né, desse mal o mais rápido possível, tá? Então se cuidem. E aí, dito isto, gente, né, eu tenho outro recado para passar para vocês, né, que é para vocês já pegarem o caderno de vocês, né, para vocês começarem a fazer as anotações que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, né, como já é de costume, eu falar para vocês que vai ser extremamente importante para o desenrolar do nosso ano letivo, tudo bem? E aí, gente, como vocês podem bem ver, hoje a gente vai falar nessa aula aqui da nossa disciplina de História, onde a gente vai trabalhar com a temática da Primeira Guerra Mundial, tá? Ou seja, a gente vai continuar com História Geral, trabalhando em relação à Primeira Guerra Mundial. Como vocês já puderam bem observar aí, essa é a primeira parte da aula. A nossa aula sobre a Primeira Guerra, o nosso conteúdo de Primeira Guerra, vai ser dividido em duas partes. Então hoje a gente dá o início e aí na próxima aula a gente encerra esse nosso conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Valeu? Então, dito isto, esses recados iniciais, eu acho que a gente está pronto para começar a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito, um marco, né, inclusive no século XX, foi um conflito que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, tá? Oficialmente, a gente coloca que ela iniciou no dia 28 de julho de 1914, quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, tá? E aí, essa declaração de guerra à Sérvia ocorreu por conta de um estopim, tá? Ou seja, qual foi a causa, né, que deu início efetivo à Primeira Guerra Mundial? Vou falar para vocês agora. O estopim para a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, esse homem aí da esquerda, tá? Por Gravilo Príncipe, o homem da direita, que era um nacionalista extremista da Sérvia. Ele fazia parte do grupo Mão Negra. Mas aí que tá, quem era Francisco Ferdinando? Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, tá? Então ele é quem iria assumir mais à frente o trono do Império Austro-Húngaro. Naquela época, tá, o Império Austro-Húngaro ele tinha objetivos de tomar posse, de controlar o território da Sérvia. Então, para evitar, né, ou dar uma resposta ao Império Austro-Húngaro que desejava isso, a Mão Negra, que tem esse símbolo e que tem essa logo, organizou e executou o Francisco Ferdinando. Essa foi a causa, né, o estopim para a Primeira Guerra Mundial. No entanto, gente, toda vez que a gente vai falar de Primeira Guerra Mundial, a gente não pode colocar apenas o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando como a grande causa, tá? Ou como o único causador para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Existem uma série de fatores que a gente vai tentar trabalhar justamente nessa aula aqui. Então, essa aula que a gente vai abordar hoje, né, o conteúdo que a gente vai trabalhar, ele vai se referir basicamente, tá, aos fatores que antecederam e que levaram à Primeira Guerra Mundial. Já na nossa segunda aula, a gente vai trabalhar com as fases da Primeira Guerra e os tratados pós, né, conflito, ou seja, os tratados lá de 1918 e o tratado de 1919, que é o Tratado de Versalhes. Beleza? Então vamos começar para a nossa aula efetivamente. Então a gente agora vai começar a trabalhar com os antecedentes da Primeira Guerra Mundial em si. Vamos lá, gente. Seguinte, para a gente começar a pensar nos antecedentes, a gente tem que obrigatoriamente pensar no contexto da Europa no século XX. Como a gente vai pensar o contexto da Europa no século XX? Para a gente pensar nesse contexto, a gente tem que voltar lá para o século XIX, tá? E aí no século XIX a gente vai ver o seguinte, essa análise desse século, como está aí no slide, como vocês podem bem ver,
pode ser dividida em dois períodos. A primeira metade do século e a segunda metade do século. Tá? Primeiro, a gente vai começar na primeira metade do século, no qual a gente vai entender que foi uma primeira metade marcada por uma estabilidade política, tá? Só que essa estabilidade política, ela foi caracterizada, ela era extremamente marcada pelo controle das potências tidas como tradicionais. Então, havia uma estabilidade política porque a Europa ela era controlada pelas potências tidas como tradicionais. Quais eram essas potências? Basicamente, França e Inglaterra, que já haviam passado pelos seus processos de revolução industrial, que já haviam passado pelos seus processos de desenvolvimento das economias locais. Então, a gente vai notar que França e Inglaterra já eram potências econômicas, haviam passado por um processo de desenvolvimento econômico e, a partir desse momento, elas passaram a controlar a Europa e isso gerou, obviamente, um modelo de uma instabilidade política. Porém, quando a gente entra na segunda metade desse século, ou seja, quando a gente entra ali a partir de 1850, a gente vai notar que aquela estabilidade política que existia, ela vai parar de existir, porque a Europa vai passar por um período de transformações. A gente vai notar que vai ocorrer a segunda revolução industrial, a gente vai observar que a Europa vai passar pelo processo, né, de surgimento de novos países, as unificações italiana e unificação alemã, a gente vai notar que vai surgir movimentos nacionalistas, a gente vai notar que a Europa vai passar pelo período de imperialismo. Então, aquela estabilidade política que existia, a partir da segunda metade, por conta dessa série de transformações, não vai mais existir. Então, novas potências vão surgir. Itália, Alemanha, elas também vão querer um pedacinho delas no sol. Então, toda aquela estabilidade política que existia, a partir da segunda metade, deixou de existir. A Europa ela vai se transformar, a gente pode dizer assim, em um grande caldeirão político. Por conta de toda essa instabilidade gerada a partir dessa segunda metade do século, a gente vai notar que os países europeus eles vão começar a buscar, por conta do temor, né, existente a partir dessa instabilidade, né, vão começar a buscar a formação de alianças políticas e militares. Tá? Então vamos lá, no século XIX até a primeira metade existia uma estabilidade política controlada nas mãos de potências como França e Inglaterra, e quando começa a surgir uma série de transformações, tá? E essas transformações são aquelas que eu falei, vão surgir novas potências e isso vai gerar uma instabilidade no continente europeu e a partir dessa instabilidade, o temor que essa instabilidade gerava, né, os países europeus vão começar a buscar blocos, né, alianças políticas, militares, para tentar se proteger, né, impossível, né, guerras e impossíveis conflitos que venham a ocorrer no continente europeu. Beleza até aqui? E aí a gente pode começar a passar. Vamos lá. Agora, a gente vai começar a falar justamente sobre essas políticas de alianças, sobre essas alianças políticas militares que os países europeus vão começar a fazer a partir do momento que eles entendem, né, que há um temor, né, de que há uma instabilidade muito forte, que isso possa gerar alguma consequência militar, né, algum conflito militar para a Europa. Tá? A primeira aliança que a gente vai falar vai ser a que a Alemanha vai fazer logo após o seu processo de unificação em 1871. Tá? Então vamos lá. No ano de 1871, a Alemanha vai se unificar, vai se tornar um país efetivamente. A bandeira da Alemanha é diferente da que a gente vê hoje, né, da bandeira que a Alemanha tem hoje. Tá? Então, após o seu processo de unificação em 1871, para tentar se fortalecer, para tentar se fazer um país importante no contexto europeu, a Alemanha vai fazer, junto com o Império Austro-Húngaro, uma aliança no ano de 1878. Então, no ano de 1878, vai surgir o que a gente chama da dupla aliança, tá? Ou seja, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro se unem, tá? Através de uma aliança político-militar para se protegerem em caso de um possível conflito que venha
a ocorrer, tá? A Alemanha, como eu falei para vocês, tinha um forte desejo naquele momento, tá, de aumentar a sua influência no contexto europeu. Então ela entende que fazer essa aliança com o Império Austro-Húngaro vai ser extremamente importante para ela conseguir esse êxito, para conseguir o objetivo que ela imaginava que seria possível de conseguir, beleza? Então em 1878 surge a dupla aliança entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No ano de 1871, a Itália também vai se transformar, né, vai se configurar em um país, vai terminar o seu processo de unificação, beleza? E aí, prosseguindo, já 4 anos depois da formação da dupla aliança, lá no ano de 1882, tá, a dupla aliança vai se unir à Itália. Ou seja, o que já era, né, interessante para a Alemanha, que era sua união com o Império Austro-Húngaro, vai ficar melhor ainda quando a Itália se junta a eles dois, lá em 1882. Ali, no ano de 1872, surgia o que a gente conhece como a Tríplice Aliança, tá? Qual era o objetivo da Tríplice Aliança? O objetivo da Tríplice Aliança eram dois, como eu coloquei ali. Primeiro, era de neutralizar a França, então eles tinham um interesse de fazer com que a França parasse de crescer, ou seja, limitar o crescimento da França. E o segundo objetivo era de que qualquer conflito militar que viesse a ocorrer, os 3 países teriam um suporte militar, né, de cada um dos outros 2 que compunham, né, a aliança militar com ele, tá? Então, se a Alemanha viesse a entrar no conflito, a Alemanha receberia um suporte militar tanto do Império Austro-Húngaro quanto da Itália, e isso facilitaria, né, a uma possível vitória na guerra ou evitar uma derrota, antes de tudo. Primeiro evitar uma derrota e depois, obviamente, conseguir uma vitória naquele conflito militar, tá? Então, em 1878 surge a dupla aliança e 4 anos depois, 1882, a Itália se junta a essa dupla aliança e forma o que a gente conhece como a Tríplice Aliança, beleza? Os objetivos eram, como eu coloquei, neutralizar a França e dar um suporte militar em caso de algum conflito que viesse a ocorrer, tá? E aí, a Tríplice Aliança ela continuou seus processos de negociação, continuou tentando desenvolver essa aliança que havia surgido lá em 1878. Não à toa, no ano de 1887, vai ser assinado o Tratado de Resseguro, tá? Esse Tratado de Resseguro fazia com que o Império Russo, né, a Rússia, se juntasse à Tríplice Aliança, tá? Então, em 1887, é assinado o Tratado de Resseguro, onde o Império Russo vai entrar na Tríplice Aliança. Então, a gente vai observar que aquela aliança política-militar vai ter envolvido agora a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália e o Império Russo. O grande problema é que, tá, no ano de 1890, Otto von Bismarck, o Marechal de Ferro, né, o grande responsável pelo processo de unificação da Alemanha, o grande responsável pela criação da Tríplice Aliança e pela entrada da Rússia na Tríplice Aliança, ele vai sair do poder na Alemanha. Tá? Então, no ano de 1890, Otto von Bismarck, um grande político alemão, tá? O responsável pelo processo de unificação da Alemanha, ele vai sair do poder, né, na Alemanha. E aí isso vai gerar algumas consequências para essa aliança que existia, né, com os 4 desde 1887. Porque após a saída do Otto von Bismarck, tá, o Tratado de Resseguro não vai ser renovado. Tá? Além da não renovação do Tratado de Resseguro, havia uma rivalidade muito forte entre Império Russo e Império Austro-Húngaro. Dessa forma, né, vamos colocar assim, 3 anos após a entrada da Rússia na Tríplice Aliança, a Rússia sai. Tá? Então, após a saída do Otto von Bismarck, o Tratado de Resseguro não é renovado e também associada à rivalidade que a Rússia tinha com o Império Austro-Húngaro, isso faz com que o país saia da Tríplice Aliança. Tá? Então, por conta de todas essas questões, a Rússia vai sair da Tríplice Aliança
E aí isso vai começar a gerar um problema muito grande dentro dessa questão, dentro dessa política de alianças, como a gente consegue observar. Qual era o grande problema que começa a surgir? Tá? Logo após a saída da Tríplice Aliança, no ano de 1892, a Rússia vai fazer um acordo, tá, com a França. Isso era uma resposta clara, tá? Era uma tentativa de resposta à Alemanha. Primeiro, por ter saído da Tríplice Aliança, por não ter o tratado renovado, mas, acima de tudo, para dar uma resposta à rivalidade que a Rússia tinha com o Império Austro-Húngaro. Então, olha só, já que eu não posso fazer aliança com eles, eu vou tentar me unir aqui para ter, né, qualquer, né, suporte militar num possível conflito com o Império Austro-Húngaro. E aí, né, a gente vai observar que vai ocorrer um acordo entre Rússia e França. Tá? A França também quer dar uma resposta muito clara à Alemanha. Vamos lembrar o seguinte, o Império Austro-Húngaro e a Itália se juntaram à Alemanha numa tentativa de neutralizar o crescimento econômico-político da França. Então a França também está vendo ali que esse acordo com a Rússia é uma resposta à Alemanha. Tá? Então o que a gente está começando a observar? Que as alianças elas estão surgindo sempre como uma forma de dar uma resposta, né, a algum inimigo político, a algum rival político que exista lá no continente europeu. Beleza? Já no ano de 1904, a gente já começa a entrar no século XX, França vai se alinhar à Grã-Bretanha. Então, França e a Grã-Bretanha vão fazer uma aliança militar. E aí aqui cabe a gente ressaltar, é um ponto extremamente importante, tá? O acordo que Rússia e França têm não é uma aliança, ainda não é uma aliança, é apenas um acordo. A França vai fazer uma aliança efetivamente apenas com a Grã-Bretanha, já lá no século XX, no ano de 1904. Tá? Essa aliança, inicialmente, vai ser chamada de Entente Cordiale, ou seja, o acordo, né? A Entente Cordial. Tá? Então, elas vão se unir porque elas têm um objetivo, elas têm uma motivação em comum. Qual era essa motivação? Tentar evitar uma possível ameaça da hegemonia que eles tinham, França e Inglaterra tinham uma hegemonia na Europa e no mundo, por parte da Alemanha. Tá? Então, eles fazem esse acordo numa tentativa de acabar com essa ameaça que a Alemanha podia ter em relação à hegemonia que esses dois países tinham em relação não só ao continente europeu, mas ao mundo como um todo. Tá? Então, nesse momento, eles começam a fazer essa entente cordial, que é entre a França e a Grã-Bretanha apenas. Tá? Porém, o que a gente vai começar a observar? A partir do ano de 1905, a Alemanha começa a cutucar a onça com vara curta. Né? Começa a cutucar principalmente, né, a Inglaterra e a França. Não à toa, nesse ano, a Alemanha ela vai começar a incentivar a independência do Marrocos. O Marrocos, como vocês podem bem ver aí, é o país que fica ali no noroeste do continente africano. O Marrocos era uma colônia, era de posse da França. Então, a partir do ano de 1905, para, né, dar aquela cutucada na França, a Alemanha começa a incentivar a independência do Marrocos. Essas questões em relação ao Marrocos, elas ficam cada vez mais tensas lá no ano de 1911, quando há a crise do Marrocos. Né? Ali vai ocorrer uma efetiva rivalidade, né? Até vão chegar, digamos assim, as vias de fato entre a França e a Alemanha, quando a Alemanha tenta tomar posse de alguns territórios franceses ali na África, como é o caso do Marrocos. Tá? Então, a partir de 1911, a Alemanha ela tenta, né, de fato, na prática, acabar com a hegemonia da França, pelo menos na região do Marrocos. Tá? E aí, esse problema vai ser resolvido mais à frente na diplomacia. O grande ponto é que no ano de 1911 ficou claro que não era possível, né? Era extremamente complicado de França e Alemanha terem algum diálogo, né? Manterem alguma diplomacia. E aí isso começou a gerar, falou o seguinte, ó, é o momento de a gente construir uma aliança contra a Alemanha, contra a Tríplice Aliança. Porque, ó, eles estão botando as garrinhas deles de fora.
Então, mais do que nunca é necessário que a gente comece a agir, que a gente comece a tomar algumas ações efetivamente, para evitar que a gente saia prejudicado e que a nossa hegemonia deixe de existir, para que a nossa hegemonia seja destruída. Então é necessário a gente evitar isso. Por isso, já no ano de 1911, vai surgir a Tríplice Aliança, aquela entente cordial que já existia. Tríplice Aliança não, gente, perdão. Vai surgir a Tríplice Entente. Então, aquela entente cordial que já existia entre França e a Grã-Bretanha vai receber agora a Rússia. E aí vai ter a Tríplice Entente: França, Grã-Bretanha e a Rússia. O que a gente começa a observar aqui é que as alianças que vão compor a Primeira Guerra Mundial, elas estão ficando cada vez mais estabelecidas, elas estão ficando cada vez mais prontas, beleza? No entanto, a política de alianças, ela não é a grande causa, tá? Ela não é a única causadora da Primeira Guerra Mundial. Um outro ponto que a gente costuma trabalhar em relação, tá, à ideia das causas, dos antecedentes para a Primeira Guerra Mundial, é a questão do nacionalismo, tá? Para a gente saber o que é nacionalismo, eu vou utilizar aqui, a gente vai utilizar aqui na nossa aula, o Dicionário Político do Norberto Bobbio, que é um cientista político, né, extremamente relevante no cenário de política internacional, né, do ponto de vista teórico. Tá? No dicionário político dele, ele vai dar para a gente o conceito de nacionalismo. Num sentido mais abrangente, o Norberto Bobbio ele vai falar o seguinte, que nacionalismo designa a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político, o Estado Nacional, que se sobrepõe às ideologias dos partidos, absorvendo-as em perspectiva. Agora, num sentido de nacionalismo e democracia, o Bobbio ele vai colocar o seguinte para a gente: um movimento que luta para que se reconheça o direito que cada povo tem de se tornar o dono do seu próprio destino. Num plano internacional, possibilita a realização da independência nacional e o estabelecimento de uma política exterior de Estado fundamentada na vontade popular, sem interferência de outros Estados. Então, a gente vai observar que o conceito de nacionalismo, que é importante para a gente, é o que o Bobbio ele vai colocar para a gente. Tá? Então, ele vai colocar que a partir dessa ideia que o Bobbio coloca, a gente vai notar que na Europa vai começar a surgir uma série de movimentos nacionalistas. Tá? No mundo ocidental, ou seja, na Europa ocidental, a gente vai observar o nacionalismo germânico e o nacionalismo francês, que vai ter muito a ver com a questão do processo de unificação da Alemanha, que vai ter as rivalidades entre França e a Alemanha em si. No entanto, o nosso grande ponto de interesse aqui, o nacionalismo que a gente vai ter mais interesse, é o nacionalismo conhecido como pan-eslavismo. Tá? O pan-eslavismo vai ser o nacionalismo dos países do leste europeu. E aí, ele se inicia efetivamente lá por volta de 1878, quando a Península Balcânica ela vai se emancipar do Império Austro-Húngaro em si e do Império Turco-Otomano. Então, o que a gente vai observar? Em 1878, vai ocorrer a emancipação da Península Balcânica. No entanto, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, eles vão ter um interesse, desde aquela época ali, nos territórios que envolvem a Península Balcânica. Eles vão querer tomar posse daquele território que eles consideravam que deveria ser um território de posse deles. Tá? E aí isso vai começar a gerar um grande problema. Por que isso vai gerar um grande problema? Porque os países da Península Balcânica, obviamente, eles vão querer se autodeterminar, eles vão querer se autogovernar. O problema é que no ano de 1908, a Bósnia, né, que é um país da Península Balcânica, vai ser anexada pelo Império Austro-Húngaro. Quando o Império Austro-Húngaro anexa a Bósnia, isso vai fazer com que na região, né, na Península Balcânica como um todo, começasse a surgir uma série de grupos extremistas nacionalistas, como é o caso da Mão Negra. Tá? A Mão Negra ela era composta basicamente por militares sérvios e que defendiam a unificação eslava, ou seja, defendiam a unificação dos povos eslavos. A Mão Negra, por exemplo, defendia a criação de uma grande Sérvia, né, de um país chamado Grande Sérvia. E eles eram extremamente incentivados pela Rússia.
A Rússia era uma defensora, inclusive se considerava em muitos momentos a mãe dos povos eslavos. Então a gente começa a observar que aquela região ali vai surgindo um conflito muito grande, onde de um lado vai estar lá o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, que vão querer anexar essa região, e os povos eslavos que vão ser extremamente nacionalistas. O auge desse conflito, se é que a gente pode colocar assim, vai ocorrer entre os anos de 1912 e 1913, quando vão ocorrer as guerras balcânicas. Isso, né, vai ser, né, um ensaio, vamos dizer assim, para a Primeira Guerra Mundial. Quem mais se beneficiou, né, com essas guerras balcânicas foi o Estado Nacional da Sérvia, que viu o tamanho do seu território se expandir. Tá? E aí a gente começa a observar como a guerra ela vai aos pouquinhos ganhando seu contorno. Como assim ela vai pouquinho ganhando seus contornos? Após essas guerras balcânicas, no dia 26 de junho de 1914, o Francisco Ferdinando vai ser assassinado pela Mão Negra, como eu coloquei. A Mão Negra ela queria dar uma resposta a todo aquele projeto, né, de anexação, de expansão do Império Austro-Húngaro em direção à Península Balcânica. Então, para olha só, dar um recado, ó, eu não quero mais que vocês cheguem aqui, né? A Mão Negra vai lá e assassina o arquiduque Francisco Ferdinando. Após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro chega para a Sérvia e fala o seguinte, ó, eu quero que vocês investiguem a morte dele e eu quero que vocês punam ele. Porém, essa punição e essa investigação não são vocês que vão fazer, não. Eu quero estar no controle das investigações. O Império Austro-Húngaro chega e fala isso para a Sérvia. A Sérvia, obviamente, fala, não, lógico que não. Quem vai fazer tudo isso sou eu. Quem vai investigar, quem vai julgar e quem vai punir sou eu, a Sérvia. Porque ele é um sérvio, tá? O crime foi cometido no meu país, na minha jurisdição. Então não tem por que o Império Austro-Húngaro fazer isso. Quando a Sérvia declina, né, esse desejo do Império Austro-Húngaro, um mês depois, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia. E aí, quando o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia, a Rússia, né, um dia após, vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Né? Porque lembra que a Rússia era defensora dos povos eslavos? Então, repara só, como uma coisa, aquelas rivalidades, a política de aliança, né, aquela questão do nacionalismo, uma coisa vai puxando a outra. E aí, aquele conflito que era para ser entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, ela vai ganhando contornos cada vez maiores. Né? No dia 29 de julho, a Rússia vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. No dia 1º de agosto, a Alemanha vai declarar guerra à Sérvia. Vai declarar guerra à Rússia, perdão. E aí, para ajudar a Rússia, lembra que existia a Tríplice Entente? A Tríplice Entente que ela vai fazer, vai lá apoiar a Rússia na guerra. Então, aquele conflito que era um conflito local, vai começar a ganhar contornos cada vez maiores. E aí, vai se tornar a Primeira Guerra Mundial, onde de um lado vai estar a Tríplice Aliança e do outro lado vai estar a Tríplice Entente. No entanto, na próxima aula que eu vou falar com vocês sobre, né, as fases da guerra, sobre como a guerra vai funcionar, a gente vai observar que a Tríplice Aliança ela não vai estar totalmente completa. Um país da Tríplice Aliança vai sair dessa guerra, mas a gente vai falar lá na nossa próxima aula, tudo bem? Aqui, a gente está encerrando a nossa aula. Hoje, a gente tinha como objetivo trabalhar sobre os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Na nossa próxima aula, a gente vai encerrar falando sobre as fases da guerra e os tratados pós o conflito, pós Primeira Guerra Mundial. Valeu, gente? Por hoje, a gente encerra a nossa aula aqui e a gente se vê lá na nossa próxima aula. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa se puder. E se sair, sai de máscara. Valeu, gente. Um abraço.